Nesta semana, o Saber Direito Aula é com o professor e defensor público do Estado de Minas Gerais, Islig Abreu Veloso. Ele fala sobre ação penal, suas condições e classificação. Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo. Mande um e-mail para saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, amigos Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Islig Abreu Veloso, sou defensor público do Estado de Minas Gerais e nessa semana conversarei com vocês a respeito de processo penal, tema ação penal. Na aula de hoje, portanto, a conversa será a respeito das condições da ação. Mas antes de analisarmos as condições da ação, considero muito importante lembrá-los a respeito do direito de ação, que é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição de 88. O direito de ação, por sua vez, apresenta 4 importantes características. É um direito autônomo, é um direito público, é um direito subjetivo e é um direito abstrato. É um direito autônomo por quê? Porque ele tem autonomia em relação ao direito material. É um direito público, por quê? Porque o direito de ação é um direito de provocar o Estado juiz para exercer a função jurisdicional, que é a função típica do Poder Judiciário, que é a função típica do Estado juiz. É um direito abstrato, como vimos, porque ele não depende do direito material que está relacionado. Existe uma relação entre o direito de ação e o direito material, mas essa relação não é uma relação de dependência. Por isso, o direito de ação é um direito autônomo. É abstrato na medida em que não se sabe ao certo qual é o resultado final do provimento jurisdicional. Se o Estado juiz, ao resolver o mérito daquela ação, vai julgar procedente, vai julgar improcedente. Por isso, é um direito marcado pela abstração. Não se sabe ao certo se a ação será julgada procedente, será julgada improcedente. Além de ser um direito público, além de ser um direito autônomo e além de ser um direito abstrato, também é um direito subjetivo. E por que é um direito subjetivo? Porque existe um sujeito que titulariza o exercício do direito de ação. Esse sujeito é que vai, dentro do ordenamento jurídico positivado, provocar o Estado juiz a exercer a função jurisdicional. Portanto, diante dessa importante lembrança das 4 características do direito de ação, como direito público, como direito subjetivo, como direito autônomo e como direito abstrato, aí sim fica possível agora a compreensão de quais são as condições da ação e a importância das condições da ação para a relação jurídica processual. Em relação às condições da ação, importante ressaltar que o tema é a condição da ação no processo penal. Não discutirei com vocês as condições da ação dentro da teoria geral do processo, mas sim as condições da ação no processo penal. As condições da ação penal. Quais são as condições da ação penal? E, nesse sentido, as condições da ação penal são divididas em 2 grandes grupos. Existem as chamadas condições genéricas, as condições gerais, e existem as chamadas condições específicas, que alguns autores chamam de condição de procedibilidade. As condições gerais, as condições genéricas, são aquelas condições que precisam estar presentes em todo e qualquer tipo de ação penal. Por isso são chamadas de condições gerais, de condições genéricas. Por outro lado, as condições específicas são aquelas condições necessárias para determinados
tipos de ação penal. São específicas para algumas ações penais. Lembrando que as condições gerais da ação são exemplificadas em 4 grandes exemplos. Quais são as condições gerais da ação penal? A primeira das condições gerais da ação penal é a legitimidade das partes, também chamada de legitimatio ad causa, a legitimidade para a causa. A segunda condição geral da ação penal é o interesse processual. A terceira condição geral da ação penal é a possibilidade jurídica do pedido. E a quarta condição geral da ação penal, a justa causa. Em relação às condições específicas da ação penal, os autores acabam exemplificando algumas dessas condições específicas que falaremos ao final desta aula de hoje, ao final desse nosso primeiro encontro. Portanto, a partir de agora, o tema a ser abordado detalhadamente é relacionado às condições gerais da ação penal. A primeira das condições gerais da ação penal é a legitimidade das partes. Em relação à legitimidade das partes, a visão mais clássica do processo penal sustenta que, por legitimidade das partes, entende-se a pertinência subjetiva da ação. Essa pertinência subjetiva da ação é de grande importância, é de grande relevância, porque ela acaba confirmando o aspecto subjetivo do direito de ação mencionado no início desta aula, no início desse primeiro encontro. E quando se fala em ação penal, legitimidade das partes na ação penal, não resta a menor dúvida de que um desses legitimados para a ação penal, e quando se fala em legitimado para a ação penal, nesse aspecto, o legitimado para a ação penal pública, o Ministério Público. O Ministério Público reúne constitucionalmente o dever funcional de atuar como legitimado para a ação penal pública. Essa previsão constitucional se encontra no artigo 129, inciso 1 do texto constitucional. É dever do Ministério Público promover a ação penal pública. Portanto, um dos titulares da ação penal, e nesse caso da ação penal pública, é o Ministério Público. Por outro lado, outro titular da ação penal, mas nesse caso da ação penal privada, é o ofendido ou o seu representante legal. Então percebam que no polo ativo dessa ação penal, os dois principais legitimados serão, na ação penal pública, o Ministério Público, e na ação penal privada, o ofendido ou o seu representante legal. Mas, desligue, quem seria o polo passivo desta ação penal? Se no polo ativo aparece o Ministério Público na ação penal pública e o ofendido ou o seu representante legal na ação penal privada, quem representaria o polo passivo da ação penal? E aí, sem maiores dificuldades, no polo passivo da ação penal, encontra-se o acusado, encontra-se o réu que supostamente praticou o delito em apuração, que supostamente praticou o crime objeto daquele processo penal. Lembro aos senhores que também é possível que no polo passivo da ação encontra-se a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela também
pode configurar tanto no polo ativo quanto no polo passivo da ação penal. Só que no polo passivo da ação penal, por entendimento jurisprudencial, prevalece a chamada teoria da dupla imputação. O que significa essa teoria da dupla imputação? A pessoa jurídica apareceria como polo passivo da ação penal, mas além de uma demanda contra a pessoa jurídica na ação penal, também seria réu nesta ação penal o seu representante, aquela pessoa física que consta nos documentos de instauração da pessoa jurídica como o seu responsável, como o seu representante. Por isso, dupla imputação contra a pessoa jurídica e contra o seu representante legal. Isso quer dizer, então, que no polo passivo da ação penal é possível enxergar a pessoa física acusada de ter cometido a infração penal, a pessoa física acusada de ter cometido o delito, mas também é possível, no polo passivo da ação, a presença de uma pessoa jurídica, especialmente em relação aos crimes ambientais. 2 artigos da Constituição reforçam essa minha explicação. Os artigos 173, parágrafo 5º do texto constitucional e o artigo 225, parágrafo 3º também da Constituição de 1988. Apenas ressalto a preocupação ou uma especificidade do processo penal em relação ao polo passivo, na medida em que, no polo passivo, essa pessoa física tem idade igual ou superior aos 18 anos, em decorrência da maioridade penal prevista no ordenamento jurídico. Isso quer dizer que, quando se fala em legitimidade no polo passivo e no polo ativo, essas são as principais considerações. Mas, Slig, e a questão da legitimidade ordinária, da legitimidade extraordinária? Ela também é observada no processo penal? A resposta é positiva. Lembrando que a legitimidade ordinária significa alguém em seu próprio nome, em juízo, pleiteando o seu próprio direito. Em outras palavras, pleitear em nome próprio, direito próprio, que é a regra do processo penal. Alguém em nome próprio, pleiteando direito próprio, a chamada legitimidade ordinária. Por outro lado, o que significa a legitimidade extraordinária? A legitimidade extraordinária tem uma outra explicação. E qual seria essa explicação? Legitimidade extraordinária significa alguém em nome próprio pleitear direito alheio. Alguém em seu próprio nome pleiteando direito alheio desde que com expressa autorização legal. A legitimidade extraordinária está diretamente relacionada a essas ressalvas legais. Isso confirma o que conversava anteriormente. A regra geral é a legitimidade ordinária. A regra geral é a legitimidade ordinária. A exceção é a legitimidade extraordinária. Além dessa legitimidade ordinária e extraordinária, existe uma outra classificação de legitimidade que é objeto de alguns